Deus é tudo. De Deus surgem as aparências, as sensações, os desejos, as ações. Porém, tudo isso não passa de nome e forma. Para conhecer Deus, temos de vivenciar a identidade entre Ele e o Eu, ou Deus morando dentro do coração. Somente fazendo assim pode o homem escapar da dor e da morte e se tornar um com a essência sutil que está além de todo o conhecimento. Levai-me do irreal para o real. Levai-me da escuridão para a luz. Levai-me da morte para a imortalidade. As Upanishads representam a parte mais profunda dos Vedas, explorando as dimensões mais elevadas da espiritualidade e do conhecimento místico. Este segmento convida ao entendimento mais profundo de Deus e das verdades espirituais, proporcionando uma visão que é essencial para quem busca compreender a essência última da existência. Através dos Upanishads, o leitor é convidado a embarcar numa profunda jornada de autoconhecimento, explorando a verdade última sobre sua própria identidade. Dentro de cada ser reside o Atman, a essência imortal e divina, que é fundamental para compreender o verdadeiro propósito da vida humana. Ao estudar os Upanishads, somos desafiados a reconhecer e experimentar essa verdade suprema, compreendendo que o Atman dentro de nós é não diferente de Brahman, a realidade última e universal. Este reconhecimento não é apenas teórico, mas uma experiência direta que transforma completamente a percepção de si mesmo e do universo. A meta máxima da vida humana, portanto, é se tornar um com Brahman, alcançando um estado de liberação, moksha, onde as dualidades de existência são transcendidas, revelando a unidade indissolúvel de toda a criação. O vídeo que preparamos explora a essência das Upanishads, destacando o caminho para a imortalidade e a união com o divino que habita em nós. Nesta jornada, você será guiado através dos textos sagrados que iluminam a busca pela verdade última e a compreensão do eu superior. À medida que mergulhamos nos ensinamentos profundos, descobrimos como os antigos sábios da Índia percebiam a relação íntima entre o Atman, o núcleo divino de cada ser, e Brahman, a realidade universal. Isha Upanishads. A vida no mundo e a vida no espírito não são incompatíveis. O trabalho, ou a ação, não é contrário ao conhecimento de Deus, porém, na verdade, se realizado sem apego, é um instrumento para ele. Por outro lado, a renúncia significa a renúncia do ego, do egoísmo, não da vida. A finalidade, tanto do trabalho como da renúncia, é conhecer o eu interiormente e Brahman exteriormente, e perceber sua identidade. O eu é Brahman, e Brahman é tudo. Preenchidas totalmente com Brahman estão as coisas que vemos. Preenchidas totalmente com Brahman estão as coisas que não vemos. De Brahman flui tudo o que existe. De Brahman tudo. Todavia, ele ainda é o mesmo. Om. Paz. 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 No coração de todas as coisas, de tudo o que existe no universo, habita Deus. Somente Ele é realidade. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. Não cobiceis a riqueza de ninguém. Bem pode ficar satisfeito de viver 100 anos, aquele que age sem apego, que realiza seu trabalho com zelo, porém sem desejo, não ansiando por seus frutos ele, e somente ele. Existem mundos sem sóis, cobertos pela escuridão. Para esses mundos vão depois da morte os ignorantes, assassinos do eu. O eu é um só. Sendo imóvel, ele se move mais rápido do que o pensamento. Os sentidos não o alcançam, pois ele sempre vai primeiro. Permanecendo imóvel, ultrapassa tudo o que corre. Sem o eu, não há vida. Para o ignorante, o eu parece mover-se embora ele não se mova. Ele está muito distante do ignorante, embora esteja próximo. Ele está dentro de tudo e está fora de tudo. Aquele que vê todos os seres no eu e o eu em todos os seres não odeia ninguém. Para a alma iluminada, o eu é tudo. Para aquele que vê harmonia em todos os lugares, como pode haver ilusão ou pesar? O eu está em todos os lugares. Ele é brilhante, imaterial, sem mácula de imperfeição, sem osso,
sem carne, puro, intocado pelo mal, aquele que vê, aquele que pensa, aquele que está acima de tudo, o autoexistente e ele, e aquele que estabeleceu a ordem perfeita entre objetos e seres desde o tempo que não tem princípio. À escuridão estão destinados os que se dedicam apenas à vida no mundo, e a uma escuridão ainda maior, os que se entregam apenas à meditação. Viver somente no mundo leva a um resultado, meditar apenas leva a outro. Assim falaram os sábios. Aqueles que se dedicam tanto à vida no mundo como à meditação superam a morte através da vida no mundo e atingem a imortalidade através da meditação. À escuridão estão destinados os que cultuam somente o corpo, e a uma escuridão ainda maior, os que veneram apenas o espírito. Cultuar somente o corpo leva a um resultado, venerar apenas o espírito leva a outro. Assim falaram os sábios. Os que veneram tanto o corpo como o espírito, pelo corpo vencem a morte, e pelo espírito atingem a imortalidade. A face da verdade está oculta por vosso obre dourado, ó Sol. Removei-o, para que eu, que sou dedicado à verdade, possa contemplar a sua glória. Ó vós que alimentais o único que vê, o que tudo controla. Ó Sol que ilumina, fonte de vida para todas as criaturas, retende a vossa luz, reuni os vossos raios. Possa eu contemplar através da vossa graça a vossa forma mais abençoada. O ser que aí habita, mesmo esse ser sou eu. Permiti que minha vida agora se una à vida que tudo permeia. As cinzas são o fim do meu corpo. Ó, mente, lembrai-vos de Brahman. Ó mente, lembrai-vos das vossas ações passadas. Lembrai-vos de Brahman. Lembrai-vos das vossas ações passadas. Ó Deus Agni, levai-nos à felicidade. Vós conheceis nossas ações. Preservai-nos da ilusória atração do pecado. A vós oferecemos nossas saudações, uma e outra vez. Katha Upanishads. O segredo da imortalidade é encontrado na purificação do coração, na meditação, na realização da identidade do eu interiormente e de Brahman exteriormente. Pois a imortalidade é simplesmente a união com Deus. Em determinada ocasião, Vajrabhasa, esperando obter um favor divino, executou um ritual que exigia que ele se desfizesse de todos os seus bens. Ele teve o cuidado, porém, de sacrificar somente o seu gado, e dele somente os animais inúteis, os velhos, os estéreis, os cegos e os aleijados. Ao observar essa avareza, Nachiqueta, seu filho mais novo, cujo coração havia recebido a verdade ensinada nas Escrituras, disse para si mesmo: certamente, um devoto que ousa levar presentes tão inúteis está destinado à total escuridão. Refletindo assim, dirigiu-se ao pai e falou: Pai, eu também vos pertenço. Para quem me dareis? Seu pai não respondeu. Porém, quando Nachiqueta repetiu a pergunta uma e outra vez, ele replicou impacientemente: Eu vos darei a morte. Nachiqueta disse então para si mesmo: Sou de fato o melhor dentre os filhos e discípulos de meu pai, ou estou, pelo menos, na categoria intermediária, não na pior. Porém, de que valor serei para o rei da morte? Pai, não vos arrependais da vossa promessa. Considerai como tem acontecido com aqueles que partiram antes, e como será com aqueles que vivem agora. Como o milho, um homem amadurece e cai ao solo. Como o milho, ele brota novamente na estação propícia. Após falar assim, o rapaz viajou para a casa da morte. Porém o Deus não estava em casa, e Nachiqueta esperou durante 3 noites. Quando finalmente o rei da morte voltou, seus servos lhe disseram: Um Brahmin, parecido com uma chama de fogo, chegou à vossa casa como hóspede, e vós não estáveis aqui. Desse modo, uma oblação deverá ser feita a ele. Ó rei, devereis receber vosso hóspede com todos os rituais costumeiros. Pois se o chefe de uma casa não mostrar a devida hospitalidade a um Brahmin, perderá o que mais preza os méritos das suas boas ações, sua integridade, seus filhos e seu gado. O rei da morte, então, aproximou-se de Nachiqueta e deu-lhe as boas-vindas com palavras polidas. Ó Brahmin, eu vos saúdo.
Vós sois de fato um hóspede digno de todo respeito. Permiti, eu vos imploro, que nenhum mal caia sobre mim. Passastes 3 noites em minha casa e não recebestes minha hospitalidade. Pedi, portanto, 3 dádivas, uma para cada noite. Ó morte, que assim seja, e como primeira dessas dádivas peço que meu pai não fique ansioso a meu respeito, que sua ira se acalme, e que quando me mandardes de volta, ele me reconheça e me dê as boas-vindas. Pela minha vontade, vosso pai vos reconhecerá e vos amará como antes, e ao ver-vos vivo novamente, ficará com a mente tranquila e dormirá em paz. No céu não há medo de modo algum. Vós, ó morte, não estáis lá, nem naquele lugar onde o pensamento de ficar velho faz com que a pessoa estremeça. Lá, livres da fome e da sede, e longe do alcance da dor, todos rejubilam e são felizes. Vós conheceis, ó Rei, o sacrifício do fogo que leva ao céu. Ensinai-me esse sacrifício, pois estou cheio de fé. Esse é o meu segundo desejo. Consentindo então, a morte ensinou ao rapaz o sacrifício do fogo e todos os rituais e cerimônias que o acompanhavam. Natiqueta repetiu tudo o que havia aprendido, e a morte, satisfeita com ele, disse: Vou conceder-vos uma dádiva adicional. A partir de hoje, esse sacrifício será denominado Sacrifício Natiqueta, em vossa homenagem. Escolhei agora a vossa terceira dádiva. Natiqueta, então, pensou consigo mesmo e disse: Quando um homem morre, há esta dúvida. Alguns dizem que ele existe, outros dizem que ele não existe. Se vós me ensinasseis, eu conheceria a verdade. Esse é o meu terceiro desejo. Não, replicou a morte. Mesmo os deuses certa vez ficaram intrigados com esse mistério. A verdade com relação a isso é realmente sutil. Não é fácil de ser compreendida. Escolhei alguma outra dádiva, ó Natiqueta. Porém, Natiqueta não quis aceitar a recusa. Vós dizeis, ó morte, que mesmo os deuses certa vez estiveram intrigados com esse mistério e que ele não é fácil de ser compreendido. Certamente, não há melhor mestre para explicá-lo do que vós, e não existe outra dádiva igual a essa. O deus replicou, mais uma vez tentando Natiqueta. Pedi filhos e netos que viverão 100 anos. Pedi gado, elefantes, cavalos, ouro. Escolhei para vós um poderoso reino. Ou, se não puderdes imaginar algo melhor, pedi isto: não apenas doces prazeres, mas também o poder além de qualquer pensamento para experimentar sua doçura. Sim, verdadeiramente, farei de vós o supremo desfrutador de todas as coisas boas. Donzelas celestiais, de beleza excepcional, que não foram destinadas a mortais, mesmo essas com suas carruagens e seus instrumentos musicais, eu vos darei, para vos servirem. Não me peçais, porém, ó Natiqueta, o mistério da morte. Natiqueta, contudo, manteve-se firme e disse: Essas coisas durarão somente até o dia seguinte, ó destruidor da vida, e os prazeres que elas conferem desgastam os sentidos. Ficai, portanto, com os cavalos e as carruagens, com a dança e a música, para vós mesmo. Como poderá desejar a riqueza, ó morte, aquele que uma vez já viu a vossa face? Não, apenas a dádiva que escolhi, somente isso eu peço. Tendo descoberto a companhia do imperecível e do imortal, como quando vos conheci, como poderei eu, sujeito à decadência e à morte, e conhecendo bem a vaidade da carne, como poderei desejar vida longa? Contai-me, ó Rei, o supremo segredo com relação ao qual os homens mantêm dúvidas. Não solicitarei qualquer outra dádiva. O Rei da Morte, satisfeito em seu coração, começou a ensinar a Natiqueta o segredo da imortalidade. O bem é uma coisa, o prazer é outra. Esses dois, diferindo em seus propósitos, incitam a ação. Abençoados são aqueles que escolhem o bem. Aqueles que escolhem o prazer não atingem o objetivo. Tanto o bem como o prazer se apresentam ao homem. Os sábios, após examinarem ambos, distinguem um do outro. Os sábios preferem o bem ao prazer.
Os tolos, levados por desejos carnais, preferem o prazer ao bem. Vós, ó Natiqueta, após haverdes observado os desejos carnais, agradáveis aos sentidos, renunciastes a todos eles. Vós vos desviastes do caminho lamacento no qual muitos homens se atolam. Distantes um do outro e levando a diferentes desígnios, encontram-se a ignorância e o conhecimento. Eu vos considero, ó Natiqueta, como alguém que anseia pelo conhecimento, pois uma infinidade de objetos agradáveis foram incapazes de tentar-vos. Vivendo no abismo da ignorância, embora julgando-se sábios, tolos iludidos, dão voltas e voltas, cegos levados por cegos. Ao jovem irrefletido, enganado pela vaidade das posses terrenas, não é mostrado o caminho que leva à morada eterna. Somente este mundo é real. Não existe depois pensando assim. Ele cai uma e outra vez, nascimento após nascimento, dentro das minhas mandíbulas. A muitos não é concedido ouvir sobre o eu. Muitos, embora ouçam a respeito dele, não o compreendem. Maravilhoso é aquele que fala a respeito do eu. Inteligente é aquele que aprende a respeito do eu. Abençoado é aquele que, tendo aprendido com um bom mestre, é capaz de compreendê-lo. A verdade do eu não pode ser completamente compreendida quando ensinada por um homem ignorante, pois as opiniões a respeito dele, não fundamentadas no conhecimento, variam de um para outro. Mais sutil do que o mais sutil é esse eu, e além de toda lógica. Ensinado por um mestre que saiba que o eu e Brahman são um só, um homem deixa para trás a vã teoria e atinge a verdade. O despertar que conhecestes não vem do intelecto, e sim totalmente dos lábios dos sábios. Bem-amado Natiqueta, abençoado. Abençoado sois vós, porque procurais o eterno. Quisera eu ter mais discípulos como vós. Bem sei que os tesouros terrestres duram pouco, pois não fiz eu mesmo, desejando ser o Deus da morte, o sacrifício com o fogo? O sacrifício, porém, foi uma coisa efêmera, realizada com objetos fugazes. E pequena é minha recompensa, considerando que meu reino só durará por um momento. A finalidade do desejo mundano, os objetos fulgurantes que todos os homens almejam, os prazeres celestiais que esperam obter através de rituais religiosos, tudo isso esteve ao vosso alcance. Porém, a tudo isso renunciastes com firme resolução. O antigo fulgurante ser, o espírito que habita interiormente, sutil, profundamente oculto no lótus do coração, é difícil de ser conhecido. Porém, o homem sábio, que segue o caminho da meditação, conhece-o e se torna liberto tanto do prazer como da dor. O homem que aprendeu que o eu está separado do corpo, dos sentidos e da mente, e que o conheceu por completo, a alma da verdade, o princípio sutil, tal homem verdadeiramente o alcança e se torna extremamente satisfeito, pois encontrou a fonte e o local onde habita toda a felicidade. Verdadeiramente acredito, ó Natiqueta, que as portas da felicidade estão abertas para vós. Ensinai-me, ó Rei, eu vos suplico, o que sabeis estar além do certo e do errado, além da causa e do efeito, além do passado, do presente e do futuro. Do objetivo que todos os Vedas proclamam, o qual está implícito em todas as penitências e em busca do qual homens levam vidas de continência e de serviço, dele falarei sucintamente. Ele é Om. Esta sílaba é Brahman. Esta sílaba é de fato suprema. Aquele que a conhece realiza o seu desejo. Ela é o apoio mais forte. É o símbolo mais elevado. Aquele que a conhece é reverenciado como um conhecedor de Brahman. O eu, cujo símbolo é Om, é Deus onisciente. Ele não nasce. Ele não morre. Ele não é nem causa nem efeito. Esse ser antigo não nasceu. É eterno. Imperecível. Embora o corpo seja destruído, ele não é aniquilado. Se o assassino pensa que ele mata, se o assassinado crê que ele é morto,
Nenhum dos dois conhece a verdade. O eu não mata nem é morto. Menor do que o menor, maior do que o maior, esse eu habita para sempre dentro dos corações de todos. Quando um homem está livre de desejos com sua mente e seus sentidos purificados, ele contempla a glória do eu e está sem sofrimento. Apesar de sentado, ele viaja para longe. Embora descansando, ele move todas as coisas. Quem, a não ser o mais puro dos puros, pode perceber esse ser fulgurante, que é a felicidade e que está além da felicidade? Ele não possui forma, embora habite a forma. No meio do transitório, ele permanece perene. O eu é supremo e tudo permeia. O homem sábio, conhecendo-o em sua verdadeira natureza, transcende toda dor. O eu não é conhecido através do estudo das escrituras, nem através da sutileza do intelecto, nem através de muito aprendizado, mas é conhecido por aquele que anseia por ele. O eu revela verdadeiramente a ele o seu genuíno ser. Um homem não poderá conhecê-lo através do aprendizado, se não desistir do mal, se não controlar seus sentidos, se não acalmar sua mente e se não praticar a meditação. Para ele, os Brahmins e os Kshatriyas são apenas alimento, e a morte é em si um condimento. Tanto o eu individual como o eu universal penetraram na caverna do coração, o domicílio do mais alto. Porém, os conhecedores de Brahman e os chefes de família que realizam os sacrifícios do fogo enxergam a diferença entre eles como entre a luz do sol e a sombra. Possamos realizar o sacrifício Nachiqueta que transpõe o mundo do sofrimento. Possamos conhecer o imperecível Brahman, que nada teme, e que é o objetivo e o refúgio daqueles que procuram a liberação. Sabei que o eu é o cavaleiro e que o corpo é a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e que a mente são as rédeas. Os sentidos, dizem os sábios, são os cavalos. As estradas por onde passam são os labirintos do desejo. Os sábios consideram o eu como aquele que se deleita quando está unido ao corpo, aos sentidos e à mente. Quando um homem não possui discernimento e sua mente está desgovernada, seus sentidos são incontroláveis, como os cavalos rebeldes de um cocheiro. Porém, quando um homem possui discernimento e sua mente está controlada, seus sentidos, como os cavalos bem domados de um cocheiro, obedecem alegremente às rédeas. Aquele que não possui discernimento, cuja mente está instável e cujo coração está impuro, nunca alcança o objetivo e nasce sempre de novo. Mas aquele que possui discernimento, cuja mente está firme e cujo coração é puro, atinge a meta, e após tê-la alcançado, não nasce nunca mais. O homem que possui um entendimento sólido como cocheiro, uma mente controlada como rédeas, ele é que atinge o final da jornada, a morada suprema de Vishnu, o que tudo permeia. Os sentidos originam-se dos objetos físicos, os objetos físicos da mente, a mente do intelecto, o intelecto do ego, o ego da semente não manifestada e a semente não manifestada, de Brahman, a causa sem causa. Brahman é o fim da jornada. Brahman é a meta suprema. Esse Brahman, esse eu profundamente oculto em todos os seres, não é revelado a todos, mas aqueles que veem, puros de coração, de mente concentrada a eles é revelado. Os sentidos do homem sábio obedecem à sua mente obedece ao seu intelecto obedece ao seu ego, e seu ego obedece ao eu. Acordai, acordai, aproximai-vos dos pés do Mestre e conhecei aquele. O caminho é como a lâmina afiada de uma navalha, dizem os sábios. É estreito e difícil de trilhar, sem som, sem forma, intangível, imperecível, sem gosto, sem cheiro, eterno, sem começo, sem fim, imutável, além da natureza. Assim é o eu. Quem o conhece como tal está livre da morte. O homem sábio, tendo escutado e aprendido a verdade eterna revelada a Nachiqueta pelo Rei da Morte,
é glorificado no céu de Brahman. Aquele que canta com devoção esse segredo supremo na Assembleia dos Brahmins é recompensado com dádivas imensuráveis. O alto existente fez com que os sentidos se voltassem para fora. Consequentemente, o homem olha para o exterior e não vê o que está no interior. Raro é aquele que, ansiando pela imortalidade, fecha os olhos para o exterior e contempla o eu. Os tolos seguem os desejos da carne e caem na armadilha da morte que tudo abrange. Porém, os sábios, sabendo que o eu é eterno, não procuram as coisas transitórias. Aquele através de quem o homem vê, saboreia, cheira, ouve, sente e tem prazer, é o Senhor onisciente. Ele é verdadeiramente o eu imortal. Quem o conhece, conhece todas as coisas. Aquele através de quem o homem vivencia os estados de sono ou de vigília, é o eu que tudo permeia. Quem o conhece não sofre mais. Aquele que sabe que a alma individual, que aproveita os frutos da ação, é o eu que está sempre presente interiormente, senhor do tempo, do passado e do futuro, expulsa de si todo o medo. Pois esse eu é o eu imortal. Aquele que vê o que nasceu primeiro, nascido da mente de Brahman, nascido antes da criação das águas, e o vê habitando o lótus do coração, vivendo entre elementos físicos, efetivamente vê Brahman. Pois esse que nasceu primeiro é o eu imortal. Aquele ser que é o poder de todos os poderes e que nasceu como tal, que se incorpora nos elementos e existe nestes, e que penetrou no lótus do coração, é o eu imortal. Agni, o que tudo vê, o que se esconde nos gravetos como uma criança bem protegida no útero, que é venerado diariamente por almas despertas, e por aqueles que oferecem oblações no fogo do sacrifício, ele é o eu imortal. Aquele no qual o sol se levanta e no qual se põe, aquele que é a fonte de todos os poderes da natureza e dos sentidos, aquele que não pode ser transcendido por nada, esse é o eu imortal. O que está dentro de nós também está fora de nós. O que está fora também está dentro. Aquele que vê diferença entre o que está dentro e o que está fora, segue eternamente de morte para morte. Brahman só pode ser alcançado pela mente purificada. Apenas Brahman é, nada mais é. Aquele que vê o universo múltiplo, e não a única realidade, segue eternamente de morte para morte. Aquele ser do tamanho de um polegar habita profundamente dentro do coração. Ele é o Senhor do tempo, do passado e do futuro. Quem o alcança, nada mais teme. Verdadeiramente, ele é o eu imortal. Aquele ser do tamanho de um polegar é como uma chama sem fumaça. Ele é o Senhor do tempo, do passado e do futuro, o mesmo hoje e amanhã. Verdadeiramente, ele é o eu imortal. Como a chuva que cai numa colina com torrentes descendo pelo lado, assim corre aquele que depois de muitos nascimentos vê a multiplicidade do eu. Como a água pura derramada dentro da água pura permanece pura, assim o eu permanece puro, ó Nachiqueta, ao se unir com Brahman. Ao não nascido, cuja luz da consciência brilha para sempre, pertence à cidade de 11 portões. Aquele que medita sobre o governante dessa cidade não conhece mais sofrimento. Ele atinge a liberação, e para ele não pode mais haver nascimento ou morte. Pois o governante dessa cidade é o eu imortal. O eu imortal é o sol que brilha no céu. É a brisa que sopra no espaço. É o fogo que queima no altar. É o hóspede que habita a casa. Ele está em todos os homens. Está nos deuses, está no éter. Está onde quer que esteja a verdade. Ele é o peixe que nasce na água. É a planta que cresce no solo. É o rio que jorra da montanha a ele. A realidade imutável, o ilimitável. Ele, o adorável, instalado no coração, é o poder que dá o sopro vital. Todos os sentidos o homenageiam. O homem não vive apenas do sopro vital e, sim, daquele dentro do qual está o poder do sopro vital.
E agora, ó Nachiqueta, eu lhe falarei a respeito do que não pode ser visto, o Brahman eterno, e do que acontece com o eu depois da morte. Dentre aqueles que ignoram o eu, alguns entram em seres que possuem ventre, outros entram em plantas de acordo com suas ações e com o crescimento de suas inteligências. Aquele que está desperto em nós mesmo enquanto dormimos, moldando em sonho os objetos do nosso desejo, esse é realmente puro, esse é Brahman, e esse verdadeiramente é chamado o imortal. Todos os mundos têm seus seres nele e ninguém pode transcendê-lo. Esse é o eu. Assim como o fogo, apesar de ser único, toma a forma de todos os objetos que consome, também o eu, embora único, toma a forma de todos os objetos que habita. Assim como o sol que revela todos os objetos àquele que vê, não é atingido pelo olho pecador, nem pelas impurezas dos objetos que fita, também o eu único, habitando em tudo, não é tocado pelos males do mundo, pois ele transcende tudo. Ele é único, o Senhor e o mais profundo eu de tudo. A partir de uma forma, ele faz de si mesmo muitas formas. Aquele que vê o eu revelado em seu próprio coração pertence à eterna bem-aventurança. A ninguém mais, a ninguém mais. Inteligência do inteligente, eterno entre o que é transitório. Ele, embora único, torna possível os desejos de muitos. Aquele que vê o eu revelado em seu próprio coração pertence à paz eterna, e a ninguém mais, a ninguém mais. De que modo, ó Rei, encontrarei esse bem-aventurado eu, supremo, inexprimível, que é alcançado pelos sábios? Ele brilha por si mesmo ou reflete a luz de outrem? Ele não é iluminado pelo sol, nem pela lua, nem pelas estrelas, nem pelo relâmpago, nem, verdadeiramente, pelo fogo aceso na terra. Ele é a única luz que fornece luz para tudo. Brilhando ele, tudo brilha. Este universo é uma árvore que existe eternamente, com suas raízes voltadas para cima e seus galhos espalhados embaixo. A raiz pura da árvore é Brahman, o imortal, em quem os três mundos têm sua existência, a quem ninguém pode transcender, que é verdadeiramente o eu. Todo o universo veio de Brahman e se move em Brahman. Poderoso e terrível é ele, semelhante ao trovão que explode nos céus. Para os que o alcançam, a morte não contém terror. Com medo dele, o fogo queima, o sol brilha, a chuva cai, os ventos sopram e a morte mata. Se um homem falha em alcançar Brahman antes de abandonar o corpo, terá novamente de colocar um corpo no mundo das coisas criadas. Na alma de uma pessoa, Brahman é percebido claramente, como se fosse visto num espelho. Também no céu de Brahman, Brahman é claramente percebido, do mesmo modo como uma pessoa distingue a luz da escuridão. No mundo dos pais, ele é contemplado como num sonho. 15. No mundo dos anjos, ele aparece como se estivesse refletido na água. Os sentidos têm origens separadas nos seus diversos objetos. Eles podem estar ativos, como no estado de vigília, ou podem estar inativos, como no sono. Aquele que sabe que eles são distintos do eu imutável, não sofre mais. Acima dos sentidos está a mente. Acima da mente está o intelecto. Acima do intelecto está o ego. Acima do ego está a semente não manifestada, a causa primordial. Verdadeiramente, além da semente não manifestada, está Brahman, o espírito que tudo permeia, o incondicionado. E quem o conhece obtém a liberdade e alcança a imortalidade. Ninguém o contempla com os olhos, pois ele não tem forma visível. Porém, no coração, ele é revelado pelo autocontrole e pela meditação. Os que o conhecem se tornam imortais. Quando todos os sentidos estão imóveis, quando a mente está em repouso, quando o intelecto não treme, esse, dizem os sábios, é o estado mais elevado. Essa serenidade dos sentidos e da mente foi definida como yoga. Aquele que a obtém liberta-se da ilusão.
Naquele que não está livre da ilusão, essa serenidade é incerta, irreal. Ela vem e vai. As palavras não podem revelar Brahman. A mente não pode alcançá-lo. Os olhos não podem vê-lo. Como então, a não ser através daqueles que o conhecem, pode ele ser conhecido? Existem dois eus, o eu aparente e o eu verdadeiro. Desses dois, é o eu verdadeiro, e somente ele, que deve ser sentido como realmente existindo. Ao homem que o sentiu como realmente existindo, ele revela sua mais profunda natureza. O mortal em cujo coração o desejo está morto, torna-se imortal. O mortal em cujo coração os nós da ignorância são desatados, torna-se imortal. Essas são as verdades mais elevadas ensinadas nas Escrituras. Existem 101 nervos que se irradiam do lótus do coração. Desses nervos ascende o lótus de 1000 pétalas do cérebro. Se, quando um homem morre, sua força vital subir e passar através desse nervo, ele atinge a imortalidade. Porém, se sua força vital passar através de outro nervo, ele vai para outro plano de existência e permanece sujeito ao nascimento e à morte. A pessoa suprema, do tamanho de um polegar, o eu mais profundo, habita para sempre os corações de todos os seres. Como extraímos a seiva da cana, assim deve o aspirante à verdade, com grande perseverança, separar o eu do corpo. Sabei que o eu é puro e imortal, sim, puro e imortal. Tendo aprendido do Deus esse conhecimento e todo o processo da yoga, Nachiqueta foi libertado das impurezas e da morte, e se uniu a Brahman. Assim também será com o outro se ele conhecer o eu mais profundo. Om. Paz, paz, paz. Mundaka Upanishads. Como os inúmeros objetos dos sentidos são meras emanações de Brahman, conhecê-los em si próprios não é suficiente. Como todas as ações dos homens representam apenas fases do processo universal da criação, a ação sozinha não é suficiente. O sábio deve distinguir entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento está ligado a coisas, ações e relações. Porém, a sabedoria está ligada apenas a Brahman. E além de todas as coisas, ações e relações, ele permanece para sempre. Tomar-se uma coisa só com ele representa a única sabedoria. Do infinito oceano da existência surgiu Brahman, primogênito e o primeiro entre os deuses. Dele jorrou o universo, e ele se tornou seu protetor. O conhecimento de Brahman, alicerce de todo o conhecimento, ele revelou a seu filho primogênito, Atharva. Atharva, por sua vez, ensinou esse mesmo conhecimento de Brahman a Angi. Angi ensinou-o a Satyabhara, que o revelou a Angiras. Certa vez, Saunaka, o famoso chefe de família, dirigiu-se a Angiras e perguntou-lhe respeitosamente: Sagrado Senhor, o que é aquilo através do qual todo o resto é conhecido? Aqueles que conhecem Brahman dizem que existem dois tipos de conhecimento, o superior e o inferior. O inferior é o conhecimento dos Vedas, o Rig, o Sama, o Yajur e o Atharva, e também o conhecimento da fonética, dos cerimoniais, da gramática, da etimologia, da métrica e da astronomia. O mais elevado é o conhecimento daquilo através do qual se conhece a realidade imutável. Através disso, é totalmente revelado aos sábios aquilo que transcende os sentidos, que não tem causa, que é indefinível, que não tem olhos nem ouvidos, nem mãos nem pés, que tudo permeia, que é mais sutil do que o mais sutil, o que dura eternamente, a origem de tudo. Como a teia vem da aranha, como as plantas crescem do solo e o cabelo do corpo do homem, assim jorra o universo do eterno Brahman. Brahman quis que fosse assim e extraiu de si mesmo a causa material do universo. Disso veio a energia primordial, e da energia primordial a mente, da mente os elementos sutis, dos elementos sutis os diversos mundos, e de ações realizadas por seres nos diversos mundos, a cadeia de causa e efeito, a recompensa e punição das ações. Brahman tudo vê, tudo sabe. Ele é o próprio conhecimento.
Dele nascem a inteligência cósmica, o nome, a forma e a causa material de todos os seres criados e das coisas. Finitos e transitórios são os frutos dos rituais de sacrifício. Os iludidos, que os encaram como os mais elevados bens, permanecem sujeitos ao nascimento e à morte, vivendo no abismo da ignorância, porém sábios em seu próprio conceito. Os iludidos dão voltas e voltas, como cegos levados por cegos. Vivendo no abismo da ignorância, embora sábios em seu próprio conceito, os iludidos se creem abençoados. Apegados a palavras, não conhecem Deus. As ações levam-nos apenas ao céu, onde, para sua tristeza, suas recompensas rapidamente se esgotam e são lançados de volta à terra. Ao considerarem a religião como sendo a execução de rituais e a prática de ações de caridade, os iludidos permanecem ignorantes do bem mais elevado. Após aproveitar no céu a recompensa das suas boas ações, eles penetram novamente no mundo dos mortais. Porém, as almas sábias e tranquilas, e que possuem autocontrole, que estão satisfeitas em espírito, e que praticam a austeridade e a meditação na solidão e no silêncio, são libertadas de toda impureza e atingem, através do caminho da liberação para o imortal, o que verdadeiramente existe, o imutável Eu. Que o homem dedicado à vida espiritual examine cuidadosamente a natureza efêmera de tal prazer, seja aqui ou no além, como pode ser obtido através de boas ações, e perceba assim que não é pelas ações que se ganha o eterno. Que não dê atenção às coisas transitórias, e sim que, absorto na meditação, renuncie ao mundo. Para conhecer o eterno, que se aproxime humildemente de um guru dedicado a Brahman e que conheça bem as escrituras. A um discípulo que se aproxima reverentemente, que é tranquilo e possui autocontrole, o mestre sábio, sinceramente e sem restrição, fornece esse conhecimento, através do qual é conhecido o que verdadeiramente existe, o Eu imutável. O imperecível é o real. Assim como inúmeras fagulhas sobem de um fogo flamejante, das profundezas do imperecível surgem todas as coisas. Para as profundezas do imperecível, elas tornam a descer. Dotado de luz própria é esse ser, e não possui forma. Ele habita dentro de tudo e fora de tudo. Ele nunca nasceu, é puro, maior do que o maior. Não possui alento, não possui mente. Dele nascem o sopro vital, a mente, os órgãos dos sentidos, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, e ele mantém tudo isso unido. O céu é a sua cabeça, o sol e a lua, os seus olhos, as 4 fases, os seus ouvidos, as escrituras reveladas à sua voz, o ar, o seu fôlego, o universo, o seu coração. Dos seus pés veio a terra. Ele é o mais profundo Eu de todos. Dele surge o céu iluminado pelo sol, do céu a chuva, da chuva o aumento, e do alimento a semente que o homem dá à mulher. Assim, todas as criaturas descendem dele. Dele saem os hinos, os cantos devocionais, as escrituras, os rituais, os sacrifícios, as oblações, as divisões do tempo, o que age e a ação, e todos os mundos iluminados pelo sol e purificados pela lua. Dele nascem deuses de diversas descendências. Dele nascem anjos, homens, feras, pássaros. Dele nascem a vitalidade e o alimento para sustentá-la. Dele vem a austeridade e a meditação, a fé, a verdade, a continência e a lei. Dele jorram os órgãos dos sentidos, suas atividades e seus objetos, junto com a consciência desses objetos. Todas essas coisas, partes da natureza do homem, saem dele. Nele os mares e as montanhas têm sua origem. Dele jorram os rios, e dele nascem as ervas e outros elementos que sustentam a vida, com a ajuda dos quais o corpo sutil do homem subsiste no corpo físico. Assim, Brahman é tudo em tudo. Ele é ação, conhecimento, bondade suprema. Conhecê-lo, oculto no lótus do coração, é desatar o nó da ignorância. Dotado de luz própria é Brahman, sempre presente nos corações de todos.
Ele é o refúgio de todos. É a meta suprema. Nele existe tudo o que se move e respira. Nele existe tudo o que é. Ele é ao mesmo tempo aquilo que é grosseiro e tudo aquilo que é sutil. Ele é adorável. Ele está além do alcance dos sentidos. Ele é supremo. Atingi-o. Ele, o dotado de luz própria, mais sutil do que o mais sutil, em quem existem todos os mundos e todos os que neles habitam, esse é o imperecível Brahman. Ele é o princípio da vida. Ele é a palavra. E ele é a mente. Ele é real. Ele é imortal. Atingi-o, ó meu amigo, a única meta a ser atingida. Juntai-vos ao Upanishad, o arco incomparável, a flecha afiada do culto devocional. Então, com a mente absorta e o coração fundido no amor, arremessai a flecha e acertai o alvo, o imperecível Brahman. Om é o arco, a flecha é o ser individual, e Brahman é o alvo. Mirai com o coração tranquilo. Perdei-vos dentro dele, do mesmo modo como a flecha se perde no alvo. Nele estão reunidos o céu e a terra, junto com a mente e todos os sentidos. Conhecei-o, apenas o eu. Desisti de conversas fúteis. Ele é a ponte da imortalidade. Dentro do lótus do coração ele habita, onde, como os raios de uma roda, os nervos se encontram. Meditai nele como Om. Facilmente podereis atravessar o mar da escuridão. Esse eu, que tudo compreende, que tudo sabe, e cuja glória está manifesta no universo, mora dentro do lótus do coração, o trono brilhante de Brahman. Ele é conhecido pelos puros de coração. O eu existe no homem, dentro do lótus do coração, e é o mestre da sua vida e do seu corpo. Com a mente iluminada pelo poder da meditação, os sábios o conhecem, o abençoado, o imortal. O nó do coração, que é a ignorância, se afrouxa. Todas as dúvidas se dissolvem. Todos os efeitos malignos das ações são destruídos, quando ele, que é ao mesmo tempo pessoal e impessoal, é percebido. No fulgurante lótus do coração habita Brahman, que não possui paixões e é indivisível. Ele é puro, ele é a luz das luzes, ele é alcançado pelos conhecedores do eu. O sol não o ilumina, nem a lua, nem as estrelas, nem o relâmpago, nem, na verdade, fogos acesos sobre a terra. Ele é a luz que dá luz a tudo. Quando ele brilha, tudo brilha. Esse Brahman imortal está na frente, esse Brahman imortal está atrás, esse Brahman imortal se estende para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Verdadeiramente, tudo é. Brahman e Brahman é supremo. Como dois pássaros de plumagem dourada, inseparáveis companheiros, assim o eu individual e o eu imortal se empoleiram nos galhos da mesma árvore. O primeiro prova as frutas doces e amargas da árvore. O último, nada experimentando, observa calmamente. O eu individual, iludido pelo esquecimento da sua identidade com o eu divino, confundido pelo seu ego, sofre e fica triste. Porém, quando reconhece o venerável Senhor como seu verdadeiro eu e contempla sua glória, não sofre mais. Quando o que vê contempla o fulgurante, o Senhor, o Ser Supremo, então, transcendendo tanto o bem como o mal e libertando-se das impurezas, une-se a Ele. O Senhor é a única vida que brilha em cada criatura. Ao vê-lo presente em tudo, o homem sábio é humilde, não se coloca à frente de nada. Seu deleite está no eu, sua alegria está no eu. Ele serve ao Senhor em tudo. Como ele, de fato, são os verdadeiros conhecedores de Brahman. Esse eu fulgurante deve ser percebido dentro do lótus do coração, através da continência, da firmeza na verdade e na meditação, e pela visão superconsciente. Com suas impurezas extintas, os que veem o percebem. Só a verdade tem sucesso, e não a falsidade. O caminho da verdade é aberto através da verdade, o caminho que é seguido pelos sábios, libertos dos desejos, e que os leva à morada eterna da verdade. Brahman Supremo. Ele é autoluminoso, está além de todo pensamento.
Ele é mais sutil do que o mais sutil, mais veloz do que o mais veloz, mais próximo do que o mais próximo. Ele habita o lótus do coração de todos os seres. Os olhos não o veem, a palavra não pode pronunciá-lo, os sentidos não podem alcançá-lo. Ele não é alcançado nem por austeridades, nem por rituais de sacrifício. Quando o coração se torna puro através da discriminação, então, na meditação, o eu impessoal é revelado. O eu sutil dentro do corpo que vive e respira é percebido naquele estado de consciência puro, onde não existe dualidade, aquele estado de consciência através do qual o coração bate e os sentidos executam suas funções. Seja do céu ou dos prazeres celestes, seja dos desejos ou dos objetos do desejo, qualquer pensamento que surja no coração do sábio é satisfeito. Assim, que aquele que procura seu próprio bem venere e adore o sábio. O sábio conhece Brahman, o alicerce de tudo, o puro ser fulgurante em quem está contido o universo. Os que veneram o sábio e o fazem sem pensar em si, cruzam a fronteira do nascimento e da morte. Aquele que, meditando a respeito de objetos dos sentidos, vem a ansiar por eles, nasce aqui e ali, vezes e vezes sem fim, levado pelo desejo. Porém, aquele que percebeu o eu e dessa forma satisfez toda a fome, alcança a liberação até mesmo nesta vida. O eu não é conhecido através do estudo das escrituras, nem através das sutilezas do intelecto, nem através de muito aprendizado. Porém, é conhecido por aquele que anseia por ele. A esse verdadeiramente, o eu revela seu verdadeiro ser. O eu não é conhecido pelos fracos, nem pelos descuidados, nem pelos que não meditam corretamente. Mas pelos que meditam corretamente, pelos sérios e pelos fortes, ele é completamente conhecido. Após conhecerem o eu, os sábios se enchem de felicidade, tornam-se abençoados, tranquilos na mente e livres de paixões. Percebendo em todos os lugares o Brahman que tudo permeia, profundamente absortos na contemplação do seu ser, penetram nele, o eu de todos. Após terem verificado e percebido completamente a verdade do Vedanta, após terem se estabelecido na pureza de conduta por seguirem a yoga da renúncia, esses grandes atingem a imortalidade nesta mesma vida, e quando seus corpos os abandonam na hora da morte, atingem a liberação. Quando a morte surpreende o corpo, a energia vital penetra na força cósmica. Os sentidos se dissolvem na sua causa, e os armas e a alma individual se perdem em Brahman, o puro, o imutável, o infinito. Do mesmo modo como os rios correm para o mar, e ao fazerem isso, perdem o nome e a forma, assim o homem sábio, liberto do nome e da forma, alcança o ser supremo, o auto-luminoso, o infinito. Aquele que conhece Brahman, torna-se Brahman. Ninguém que ignore Brahman nasce jamais na sua família. Ele passa além de todo sofrimento. Ele supera o mal. Liberto dos grilhões da ignorância, torna-se imortal. Que a verdade de Brahman seja ensinada somente àqueles que obedecem à sua lei, que são dedicados a ele e que são puros de coração, que ela jamais seja ensinada aos impuros. Salve os sábios, salve as almas iluminadas. Essa verdade sobre Brahman foi ensinada em tempos remotos a Shaunaka por Angira. Salve os sábios, salve as almas iluminadas. Om. Paz, paz, paz. Brihadaranyaka, Upanishads. O eu é a mais querida de todas as coisas, e somente através dele qualquer outra coisa é querida. O eu é a origem de toda a felicidade finita, porém é, ele próprio, pura bem-aventurança, transcendendo a definição. Ele permanece inatingível pelas ações, boas ou más. Ele está além do sentimento e além do conhecimento, porém não está além da meditação do sábio. Levai-me do irreal para o real. Levai-me da escuridão para a luz. Levai-me da morte para a imortalidade. Yagnavalkya, para sua esposa. Maitreyi, estou resolvido a renunciar ao mundo e a iniciar a vida de renúncia.
Desejo, portanto, dividir minha propriedade entre tu e minha outra esposa, Katyayani. Maitreyi. Meu senhor, se toda esta terra me pertencesse, com toda a sua riqueza, através dessa posse alcançaria eu a imortalidade? Yagnavalkya respondeu: Não, vossa vida seria como a do rico. Ninguém pode absolutamente esperar alcançar a imortalidade através da riqueza. Então, que necessidade tenho da riqueza? Por favor, meu senhor, dizei-me o que sabeis sobre o caminho para a imortalidade. Tem sido sempre muito querida para mim, Maitreyi, e agora me pedes para aprender a verdade que está mais próxima do meu coração. Vem, senta-te ao meu lado. Eu a explicarei a ti. Medita sobre o que vou falar. Não é por causa do marido, minha amada, que o marido é querido, e sim por causa do eu. Não é por causa da esposa, minha amada, que a esposa é querida, e sim por causa do eu. Não é por causa dos filhos, minha amada, que os filhos são queridos, e sim por causa do eu. Não é por causa da riqueza, minha amada, que a riqueza é querida, e sim por causa do eu. Não é por causa dos Brahmins, minha amada, que os Brahmins são reverenciados, e sim por causa do eu. Não é por causa dos mundos mais elevados, minha amada, que os mundos mais elevados são desejados, e sim por causa do eu. Não é por causa dos deuses, minha amada, que os deuses são adorados, e sim por causa do eu. Não é por causa das criaturas, minha amada, que as criaturas são queridas, e sim por causa do eu. Não é por causa de si própria, minha amada, que qualquer coisa é estimada, e sim por causa do eu. O eu, amada Maitreyi, deve ser conhecido. Ouve a respeito dele, reflete sobre ele, medita sobre ele. Através do conhecimento do eu, minha amada, escutando, refletindo e meditando, chega-se a conhecer todas as coisas. Que o Brahmin ignore aquele que pensa que o Brahmin é diferente do eu. Que o Kshatriya ignore aquele que pensa que o Kshatriya é diferente do eu. Que os mundos mais elevados ignorem aquele que pensa que os mundos mais elevados são diferentes do eu. Que os deuses ignorem aquele que pensa que os deuses são diferentes do eu. Que todas as criaturas ignorem aquele que pensa que as criaturas são diferentes do eu. Que todos ignorem aquele que pensa que qualquer coisa seja diferente do eu. O sacerdote, o guerreiro, os mundos mais elevados, os deuses, as criaturas, seja que coisas forem, esses são o eu. Como quando o tambor é tocado, suas diversas notas específicas não são ouvidas separadas do todo, mas todas as suas notas são ouvidas no som global. Como quando o búzio é tocado, suas diversas notas específicas não são ouvidas separadas do todo, mas todas as suas notas são ouvidas no som global assim, através do conhecimento do eu, inteligência pura. Todas as coisas e seres são conhecidos. Não há existência separada do eu. Como fumaça e fagulhas se levantam de um fogo aceso com lenha úmida, assim, Maitreyi, todo o conhecimento e toda a sabedoria emanaram do Eterno, o que conhecemos como Rig Veda, Yajur Veda e o mais. Eles são o sopro vital do Eterno. Como para a água o único centro é o oceano, como para o tato o único centro é a pele, como para o olfato o único centro é o nariz, como para o paladar o único centro é a língua, como para a forma o único centro são os olhos, como para o som o único centro são os ouvidos, como para o pensamento o único centro é a mente, como para a sabedoria divina o único centro é o coração, assim para todos os seres o único centro é o eu. Como um torrão de sal, quando atirado na água, se derrete e não pode ser retirado. Mas quando provamos a água, ela está salgada. Assim, ó Maitreyi, o eu individual, dissolvido, é o eterno, consciência pura, infinita e transcendente. A individualidade surge pela identificação do eu, através da ignorância, com os elementos, e com o desaparecimento da consciência dos muitos, na iluminação divina, ela desaparece. Onde existe a consciência do eu, não há mais a individualidade. É isso, minha amada, o que eu desejava dizer-te. Onde existe a consciência do eu, não há mais a individualidade. Isso que dizeis, meu senhor, confunde-me. Minha amada, não deixe que nada do que eu disse te confunda. Porém,
medita bem sobre a verdade que falei. Enquanto existe a dualidade, um vê o outro, um ouve o outro, um pensa no outro, um conhece o outro. Porém, quando para a alma iluminada o todo é dissolvido no eu, quem está ali para ser visto por quem? Quem está ali para ser cheirado por quem? Quem está ali para ser ouvido por quem? Quem está ali para ser falado por quem? Quem está ali para ser pensado por quem? Quem está ali para ser conhecido por quem? Ah, Maitreyi, minha amada, a inteligência que tudo revela, pelo que será ela revelada? Por quem será o conhecedor conhecido? 0. Eu é descrito como não isso, não aquilo. Ele é incompreensível, pois não pode ser compreendido, indeteriorável, pois nunca se deteriora, livre, pois nunca se apega, não vinculado, pois nunca se vincula. Por quem, ó minha amada, será o conhecedor conhecido? Isso é o que te ensino, ó Maitreyi. Essa é a verdade da imortalidade. Falando dessa forma, Yagnavalkya entrou no caminho da renúncia. Esta terra é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para esta terra. O ser inteligente e imortal, a alma desta terra, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Esta água é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para esta água. 0 ser inteligente e imortal, a alma desta água, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Este fogo é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para este fogo. 0 ser inteligente e imortal, a alma deste fogo, e o ser inteligente e imortal, a alma no ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele é, na verdade, o eu em tudo. Ele é tudo. Este ar é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para este ar. O ser inteligente e imortal, a alma deste ar, é o ser inteligente e imortal. A alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Este sol é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para este sol. 0 ser inteligente e imortal, a alma deste sol, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Este espaço é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para este espaço. O ser inteligente e imortal, a alma deste espaço, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Este trovão é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para este trovão. O ser inteligente e imortal, a alma deste trovão, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Esta verdade é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para esta verdade. O ser inteligente e imortal, a alma desta verdade, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Esta raça de homens é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para esta raça de homens. O ser inteligente e imortal, a alma desta raça de homens, e o ser inteligente e imortal, a alma do ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Este eu é mel para todos os seres, e todos os seres são mel para este eu. O ser inteligente e imortal, a alma deste eu, e o ser inteligente e imortal, a alma no ser individual, cada um é mel para o outro. Brahman é a alma em cada um. Ele, na verdade, é o eu em tudo. Ele é tudo. Este eu é o Senhor de todos os seres, o Rei de todos os seres. Como os raios são mantidos juntos no cubo e no aro da roda, do mesmo modo todos os seres, todas as criaturas, todos os deuses, todos os mundos, todas as vidas, são mantidos juntos no eu. Ele fez corpos com 2 pés, ele fez corpos com 4 pés.
Ele penetrou em todos os corpos, e como habita o lótus do coração, ele é conhecido como Purusha. Não existe nada que não seja circundado por ele, nada que não seja preenchido por ele. Ele assumiu todas as formas. Ele assumiu todas as formas para se revelar em todas as formas. Ele, o Senhor, é revelado em todas as formas através de sua Maya. Ele é dezenas, milhares, muitos e interminável. Esse Brahman é sem causa, sem efeito, sem interior e sem exterior. Esse Brahman é o Eu. Em determinada ocasião, Janaka, rei de Videha, havendo-se sentado para dar audiência, viu o sábio Yagnavalkya entre seus visitantes e abordou-o. Yagnavalkya, o que vos traz aqui? Viestes pelo gado ou pela filosofia? Yagnavalkya respondeu: Por ambos, majestade. Desejo ouvir o que vossos mestres poderão ter vos ensinado. Jitwa ensinou-me que a palavra é Brahman. Do mesmo modo como alguém que desde a infância foi adequadamente instruído, primeiro por sua mãe, depois por seu pai, e depois disso foi iniciado nos sagrados mistérios por um sábio, assim deveria tal pessoa ensinar. E assim Jitwa vos ensinou a verdade quando disse que a palavra é Brahman. Pois o quê? Poderia uma pessoa alcançar sem a palavra? Porém falou-vos ele a respeito da morada e do suporte dessa palavra de Brahman? Não falou. Nesse caso, fostes ensinado parcialmente apenas. Ensinai-me então, ó Yagnavalkya. O órgão da palavra é a sua morada, e o éter, a causa primeira do universo, é seu eterno suporte. Meditai sobre a palavra como sendo idêntica ao conhecimento. A palavra é conhecimento, majestade, pois através da palavra um amigo é conhecido e, igualmente, todo conhecimento, espiritual ou de outro tipo. Através da palavra é obtido o conhecimento deste mundo e do próximo. Através da palavra é obtido o conhecimento de todas as criaturas. A palavra, majestade, é o Brahman Supremo. Majestade, do mesmo modo como uma pessoa que pretende fazer uma longa jornada se mune de uma carroça ou de um barco, assim equipastes vossa mente com sagrada sabedoria. Sois honrado e rico, estudastes os Vedas e aprendestes os Upanishads. Para onde ireis quando deixardes este corpo? Não sei, venerável senhor. Dir-vos-ei para onde ireis. Dizei-me, por favor. Inda é o eu identificado com o eu físico. Viraj, o mundo físico, é sua esposa, o objeto do seu prazer. O espaço dentro do coração é o seu lugar de união durante o sonho, quando o eu está identificado com o corpo sutil, ou mente. O eu no sonho sem sonhos se identifica com a força vital. Além disso, está o eu supremo, aquele que foi descrito como não isto, não aquilo. Ele é incompreensível, pois não pode ser compreendido. Ele é indeteriorável, pois nunca se deteriora. Ele é livre, pois nunca se apega. Ele é irrestrito, pois nada pode restringi-lo. Ele nunca se fere. Vós o alcançastes, aquele que está livre do medo, ó Janaka, e livre do nascimento e da morte. Identificando-se com o intelecto, o eu se manifesta pensando, se manifesta movendo-se. Enquanto a mente está sonhando, o eu também se manifesta sonhando e parece estar além do mundo próximo, assim como deste. Quando o homem, a alma individual, nasce e assume o relacionamento com o corpo e os órgãos dos sentidos, torna-se associado com os demônios do mundo. Quando, ao morrer, abandona o corpo, deixa todos os demônios para trás. Existem dois estados para o homem, o estado neste mundo e o estado no próximo. Existe também um terceiro estado, o estado intermediário entre esses dois, que pode ser comparado ao sonho. Quando o homem se encontra nesse estado intermediário, experimenta os dois outros estados, o deste mundo e o do próximo, e isso ocorre da seguinte maneira: quando morre, ele vive apenas no corpo sutil, no qual são deixadas as impressões das suas ações passadas, e ele é consciente dessas impressões, que são iluminadas pela luz do eu. A luz pura do eu lhe fornece a luz. No estado intermediário, então, ele experimenta o primeiro estado, ou aquele da vida no mundo. Além disso, enquanto no estado intermediário ele antevê tanto as calamidades como as bênçãos que lhe advirão, pois elas são determinadas pela sua conduta, boa e má, sobre a terra.
e pelo caráter no qual essa conduta resultou. É assim que, no estado intermediário, ele vivencia o segundo estado, ou a vida no mundo que virá. No estado intermediário não existem carroças verdadeiras, nem cavalos, nem estradas. Porém, pela luz do eu, ele cria carroças, cavalos e estradas. Não existem bênçãos verdadeiras, nem venturas e prazeres. Não existem lagoas, lagos nem rios, mas ele cria lagoas, lagos e rios. Ele é o criador disso tudo a partir das impressões deixadas pelas suas ações passadas. Com relação aos diferentes estados de consciência, está escrito: enquanto alguém está no estado de sonho, o ser dourado, autoluminoso, o eu interior, faz com que o corpo durma, embora ele permaneça sempre acordado e observe através da sua própria luz as impressões das ações que foram deixadas na mente. Depois disso, associando-se novamente com a consciência dos órgãos dos sentidos, o eu faz com que o corpo acorde. Enquanto alguém está no estado de sonho, o ser dourado, autoluminoso, o eu interior, o imortal, mantém viva a casa de matéria com o auxílio da força vital, porém, ao mesmo tempo, sai para fora dessa casa. O eterno vai para onde deseja. O ser dotado de luz própria assume inúmeras formas, altas e baixas, no mundo dos sonhos. Ele parece estar desfrutando o prazer do amor, ou rindo com amigos, ou observando espetáculos terríveis. Todo mundo está consciente das experiências, ninguém vê o experimentador. Alguns dizem que sonhar é apenas uma outra forma de se estar acordado, pois o que um homem experimenta enquanto está acordado, experimenta novamente em seus sonhos. Seja como for, o eu, nos sonhos, brilha pela sua própria luz. Venerável Senhor, ofereço-vos 1000 vacas. Instruí-me mais em benefício da minha liberação. O eu, tendo experimentado o prazer nos sonhos, ido aqui e acolá, tendo experimentado tanto o bem como o mal, chega ao estado do sono sem sonhos. Depois, então, ele volta a sonhar. Seja o que for que ele possa experimentar nos sonhos, isso não o afeta, pois a verdadeira natureza do eu permanece para sempre inalterada. Assim é, na verdade, Yagnavalkya. Ofereço-vos mais 1000 vacas, venerável Senhor. Falai em benefício da minha liberação. O eu, tendo provado o prazer nos sonhos, tendo ido aqui e acolá, apressa-se em voltar ao estado de vigília, de onde começou. Seja o que for que ele possa experimentar nos sonhos, isso não o afeta, pois a verdadeira natureza do eu permanece para sempre inalterada. Assim é, na verdade, Yagnavalkya. Outras 1000 vacas serão vossas, venerável Senhor. Falai em benefício da minha liberação. O eu, tendo no estado de vigília experimentado os prazeres dos sentidos, tendo ido aqui e acolá, experimentado o bem e o mal, apressa-se em voltar aos seus sonhos. Do mesmo modo como um grande peixe se move de uma margem para outra de um rio, assim o eu se move entre o sonho e a vigília. Do mesmo modo como um falcão ou um gavião que voa no céu se cansa e, estirando as asas, volta ao seu ninho, assim o eu se apressa a voltar àquele estado no qual, profundamente adormecido, não deseja mais desejos e não sonha mais sonhos. De fato, o eu, em sua verdadeira natureza, está livre de desejos, livre do mal, livre do medo. Do mesmo modo como um homem, no abraço da sua amada esposa, não conhece nada que esteja fora, nada que esteja dentro. Assim, o homem unido com o eu não conhece nada que esteja fora, nada que esteja dentro, pois nesse estado todos os desejos são satisfeitos. O eu é o seu único desejo. Ele está livre de desejos. Ele vai além da dor. Então o pai não é pai, a mãe não é mãe. Os mundos desaparecem, os deuses desaparecem, as escrituras desaparecem. O ladrão não existe mais, o assassino não existe mais, as castas não existem mais. Não existe mais o monge ou o eremita. O eu não é então tocado pelo bem ou pelo mal, e as dores do coração são transformadas em alegria. Ele não vê, não sente odores, não sente gosto, não fala, não ouve, não pensa, não sente, não sabe, pois não existe nada separado dele, não há um segundo. Mas ele pode ver, pois a visão e ele são um só. Mas ele pode sentir odores, pois o olfato e ele são um só. Mas ele pode sentir gosto, pois o gosto e ele são um só. Mas ele pode falar, pois a linguagem e ele são um só. Mas ele pode ouvir, pois a audição e ele são um só. Mas ele pode pensar,
pois o pensar e ele são um só. Mas ele pode tocar, pois o tato e ele são um só. Mas ele pode saber, pois o saber e ele são um só. Eterna é a luz da consciência, imortal é o eu. Quando existe outro, então uma pessoa vê a outra, cheira a outra, prova a outra, fala a outra, ouve a outra, pensa na outra, toca e conhece a outra. O eu é puro como a água cristalina, o único que vê, o uno sem um segundo. Ele é o reinado de Brahman, a meta mais elevada do homem, seu tesouro supremo, sua maior bem-aventurança. As criaturas que moram dentro dos liames da ignorância experimentam apenas uma pequena porção do seu infinito ser. Tereis ainda outras 1000 vacas. Continuai falando, venerável Senhor, em benefício da minha liberação. O eu, tendo experimentado em sonhos os prazeres dos sentidos, tendo ido aqui e acolá, tendo experimentado o bem e o mal, apressa-se em voltar ao estado de vigília onde começou. Do mesmo modo como um homem passa do sonho à vigília, assim ele passa, ao morrer, desta vida para a próxima. Quando um homem está para morrer, o corpo sutil, montado pelo eu inteligente, geme, como geme uma carroça pesadamente carregada sob a sua carga. Quando seu corpo se torna franzino pela idade avançada ou pela doença, o homem que está para morrer se separa dos seus membros, do mesmo modo como uma manga, um figo ou um fruto da Benyon se separa do seu pé. E desse mesmo modo ele se dirige rapidamente para a sua nova morada, e ali assume outro corpo, para nele começar uma nova vida. Quando seu corpo enfraquece e ele se torna aparentemente inconsciente, o homem que está à morte reúne seus sentidos, e recolhendo completamente os seus poderes, desce ao seu coração. Ele não vê mais a forma ou a cor do exterior. Ele não vê, não sente cheiro ou gosto, não fala e não ouve, não pensa, não sabe. Pois todos os órgãos, ao se separarem do corpo físico, se unem com o corpo sutil. Então, o ponto do seu coração onde os nervos se unem torna-se iluminado pela luz do eu. E ele parte por essa luz através do olho, através da porta do crânio, ou através de outra abertura do corpo. Quando ele parte desse modo, a vida parte. E quando a vida parte, todas as funções do princípio vital partem. O eu permanece consciente, e consciente, o homem que morre vai para a sua morada. As ações desta vida e as impressões que deixa para trás o acompanham. Do mesmo modo como uma sanguessuga que, ao atingir o final de uma folha de grama, toma outra folha e se dirige para ela, assim o eu, tendo deixado o corpo inconsciente para trás, toma outro corpo e se dirige para ele. Do mesmo modo como um ourives que toma um velho adorno de ouro e o transforma em outro, mais novo e mais belo, assim, o eu, após abandonar o corpo e deixá-lo inconsciente, toma uma forma melhor e mais nova, seja a dos pais, a dos cantores celestiais, a dos deuses ou a de outros seres, celestes ou terrenos. O eu, na verdade, é Brahman. Através da ignorância, ele se identifica com o que é estranho a ele, e parece consistir de intelecto, compreensão, vida, visão, audição, terra, água, ar, éter, fogo, desejo e ausência de desejo, ira e ausência de ira, integridade e ausência de integridade. Ele parece ser todas as coisas ora uma, ora outra. Do mesmo modo como um homem age, assim ele se torna. Um homem de boas ações torna-se bom. Um homem de más ações torna-se mau. Um homem se torna puro através de ações puras, impuro através de ações impuras. Conforme é o desejo de um homem, assim é o seu destino. Pois conforme é o seu desejo, assim é a sua vontade. Conforme é a sua vontade, assim é a sua ação. E conforme é a sua ação, assim é a sua recompensa, boa ou má. Um homem age de acordo com os desejos a que se apega. Depois da morte, ele vai para o outro mundo, levando em sua mente as impressões sutis das suas ações. E depois de colher ali o fruto das suas ações, volta mais uma vez a este mundo de ação. Assim, aquele que tem desejo continua sujeito ao renascimento. Porém, aquele em quem o desejo se calou não passa pelo renascimento. Depois da morte, tendo atingido o que há de mais elevado, desejando apenas o eu, ele não vai para nenhum outro mundo. Ao perceber Brahman, ele se torna Brahman.
Quando todos os desejos que uma vez entraram em seu coração tiverem sido expulsos pelo conhecimento divino, o mortal, atingindo Brahman, torna-se imortal. Como a pele descartada pela cobra fica abandonada num formigueiro, assim fica o corpo de um homem depois da morte. Ao passo que ele, liberto do corpo, torna-se uno com o espírito imortal, Brahman, a luz eterna. Senhor, mais uma vez vos dou 1000 vacas. Continuai falando, para que eu possa ser liberado. O caminho da liberação é sutil, duro e longo. Eu próprio estou caminhando nele, e ainda não alcancei o fim. Somente por esse caminho, os sábios, os conhecedores de Brahman, tendo-o atingido enquanto vivem, alcançam a liberação final ao morrerem. Outros mundos existem sem alegria, envolvidos em escuridão. Para esses mundos, após a morte, vão aqueles que não são sábios, que não conhecem o eu. Quando um homem percebe o eu, o puro, o imortal, o bem-aventurado, que anseio poderá ainda existir nele para que tome outro corpo, cheio de sofrimentos, e o satisfaça? Aquele que uma vez conheceu a glória do eu dentro do corpo efêmero, esse obstáculo à iluminação, sabe que o eu é uno com Brahman, Senhor e Criador de tudo. Brahman pode ser percebido enquanto ainda se habita o corpo efêmero. Ser incapaz de percebê-lo é viver na ignorância e, consequentemente, estar sujeito ao nascimento e à morte. Os conhecedores de Brahman são imortais. Outros, não o conhecendo, continuam nas garras da dor. Aquele que com o olho espiritual percebe diretamente o ser autofulgurante, o Senhor de tudo o que foi, é e será. Esse realmente está livre de medo e não causa medo a ninguém. Aquele que sabe que Brahman é a vida da vida, o olho do olho, o ouvido do ouvido, a mente da mente, esse, de fato, compreende plenamente a causa de todas as causas. Brahman é percebido apenas pela mente purificada. Não há diversidade em Brahman. Aquele que vê diversidade caminha de morte em morte. Brahman só pode ser apreendido como o próprio conhecimento, que é uma coisa só com a realidade, inseparável dela. Pois ele está além de toda a prova, além de todos os instrumentos do pensamento. O eterno Brahman é puro, nunca nasceu. É mais sutil do que o mais sutil, maior do que o maior. Que o aspirante sábio, então, sabendo que Brahman é a meta suprema, molde sua vida e sua conduta de forma a poder atingi-lo. Que não procure conhecê-lo através de argumentos, pois os argumentos são inúteis e vãos. Verdadeiramente, Brahman é o grande que nunca nasceu e que reside no interior do lótus do coração, circundado pelos sentidos. Ele é o intelecto do intelecto, o protetor de todos, o Senhor de todos, o Rei de todos. Boas obras não o fazem maior e nem as más o diminuem. Senhor, Rei, protetor de todos, ele transcende os 3 mundos. Os devotos procuram conhecê-lo pelo estudo, pelo sacrifício, pela continência, pela austeridade, pelo desapego. Conhecê-lo é tornar-se um daqueles que veem. Desejando conhecê-lo e somente a ele, os monges renunciam ao mundo. Percebendo a glória do eu, os sábios de antigamente não ansiaram por filhos ou filhas. O que temos a ver com filhos e filhas? Perguntaram. Nós que conhecemos o eu, que atingimos a suprema meta da existência. Não mais desejando a prole, nem a riqueza, nem a vida em outros mundos, eles entraram no caminho da renúncia completa. O anseio pela prole leva ao anseio pela riqueza, e o anseio pela riqueza leva ao anseio pela vida nos outros mundos. Existem 2 anseios: o anseio por uma vida de prazer neste mundo e o anseio por uma vida de maior prazer nos outros mundos. O eu deve ser descrito como não isso, não aquilo. Ele é incompreensível, pois não pode ser compreendido, indeteriorável, pois não deteriora, livre, pois nunca se apega, ilimitado, pois nada pode restringi-lo. Aquele que conhece o eu não é afetado, seja pelo bem ou pelo mal. Nunca pensamentos do tipo, fiz uma coisa má ou fiz uma coisa boa, chegam até ele. Ele transcendeu tanto o bem como o mal, e assim nunca mais se preocupa com o que possa ou não possa ter feito. A glória eterna do conhecedor de Brahman, que não tem início nem fim, revelada pelo conhecimento divino, não é aumentada ou diminuída pelas ações. Que um homem, portanto, procure encontrá-la, pois, após encontrá-la, não poderá jamais ser tocado pelo mal.
Aquele que conhece o eu possui autocontrole, é tranquilo, equilibrado, livre de desejo. Absorto na meditação sobre o eu, ele vê todos os seres nele. O mal não o toca, não o perturba, pois todo mal é queimado no fogo do seu conhecimento divino. Livre do mal, livre do desejo, livre da dúvida, ele se torna um conhecedor de Brahman. Essa, ó Rei, é a verdade de Brahman. Alcançai-a. Venerável Senhor, ofereço-vos o império de Videha, e eu junto com ele, para sermos vossos servos. O eu, o grande nunca não nascido, o indeteriorável, o que não morre, o imortal, o que é livre de medo é verdadeiramente Brahman. Aquele que conhece Brahman não tem medo. Aquele que conhece Brahman torna-se Brahman. Deuses, homens e asuras, todos filhos de Prajapati, estudaram com ele como discípulos. Quando pediram a Prajapati para ensiná-los, ele disse apenas Dá e perguntou se haviam entendido. Os deuses interpretaram Dá como Damayata, significando tenham autocontrole. Prajapati confirmou que eles entenderam corretamente. Os homens entenderam Dá como Data, o que significa sejam generosos. Prajapati concordou que estavam corretos. Os asuras interpretaram Dá como Dayadwam, que significa sejam compassivos. Prajapati também confirmou a compreensão deles. O eco das tempestades sempre lembra: tenham autocontrole, sejam generosos, sejam compassivos. Shvetasvatara Upanishads. A meditação pode ser apreendida e deve ser praticada de acordo com regras reconhecidas. Através dos seus métodos, é possível perceber o Brahman pessoal, o qual, unido com Maya, cria, preserva e dissolve o universo, e igualmente o Brahman impessoal, que transcende todas as formas de ser, que existe eternamente, sem atributos e sem ação. Os discípulos indagam no interior de si próprios. Qual é a causa deste universo? É Brahman? De onde viemos? Por que vivemos? Onde finalmente descansaremos? Sob o comando de quem estamos atados pela lei da felicidade e seu oposto? O tempo, a lei, o acaso, a matéria, a energia primordial, a inteligência, nenhum desses, nenhuma combinação deles, pode ser a causa final do universo, pois eles também são efeitos e existem para servir a alma. Nem pode o eu individual ser a causa, pois estando sujeito à lei da felicidade e da miséria, não é livre. Os videntes, absortos na contemplação, viram dentro de si próprios a realidade final, o ser autoluminoso, o único Deus, que mora como o poder autoconsciente em todas as criaturas. Ele é um sem segundo. Ele habita o interior de todos os seres, oculto da vista pelos invólucros das gunas, sattva, rajas e tomas. Ele reina sobre o tempo, o espaço e sobre todas as causas aparentes. Este vasto universo é uma roda. Sobre ela estão todas as criaturas que estão sujeitas ao nascimento, à morte e ao renascimento. Ela gira continuamente e nunca para. Ela é a roda de Brahman. Enquanto o eu individual pensa que é separado de Brahman, ele dá voltas sobre a roda ligado às leis do nascimento, da morte e do renascimento. Porém, quando através da graça de Brahman percebe sua identidade com ele, não gira mais sobre a roda. Ele alcança a imortalidade. Aquele que se realiza por transcender o mundo da causa e do efeito, em profunda contemplação, é expressamente declarado pelas Escrituras como sendo o Supremo Brahman. Ele é a substância, tudo o, mas é a sombra. Ele é imperecível. Os que conhecem de Brahman o conhecem como a única realidade por trás de tudo o que é aparente. Por essa razão, são devotados a ele. Absortos nele, libertam-se da roda do nascimento, da morte e do renascimento. O Senhor sustenta este universo, que é feito do perecível e do imperecível, do manifesto e do imanifesto. A alma individual, esquecida do Senhor, apega-se ao prazer e desse modo se prende. Quando ela vem para o Senhor, é libertada de todos os seus grilhões. A mente e a matéria, o Senhor e o servo ambas existem desde tempos sem início. Maya, que as une, também existe desde tempos sem início. Quando todas as três, a mente, a matéria e Maya, são conhecidas como unas com Brahman.
Percebe-se então que o eu é infinito e não participa da ação. Revela-se então que o eu é tudo. A matéria é perecível. O Senhor, o destruidor da ignorância, é imperecível, imortal. Ele é o único Deus, o Senhor do perecível e de todas as almas. Ao meditar sobre Ele, ao se unir a Ele, ao se identificar com Ele, a pessoa deixa de ser ignorante. Conhecei Deus, e todos os grilhões serão afrouxados. A ignorância desaparecerá. O nascimento, a morte e o renascimento não mais existirão. Meditai sobre ele e transcendei a consciência física. Assim alcançareis a união com o Senhor do Universo. Assim vos identificareis com Ele, que é um sem ter segundo. Nele, todos os vossos desejos serão realizados. A verdade é que estáis sempre unidos com o Senhor. Porém, tendes que saber disso. Não há nada além disso para se saber. Meditai, e percebereis que a mente, a matéria e Maya, o poder que une a mente e a matéria, são apenas 3 aspectos de Brahman, a realidade única. O fogo, apesar de estar presente nos gravetos, não é percebido até que um graveto seja friccionado contra outro. O eu é como esse fogo. É percebido no corpo pela meditação sobre a sílaba sagrada Om. Que vosso corpo seja o graveto que é friccionado, e a sagrada sílaba Om, o graveto que se fricciona contra ele. Assim percebereis Deus, que está oculto dentro do corpo como o fogo está oculto dentro da madeira. Como o óleo nas sementes de gergelim, a manteiga na nata, a água no leito do rio, o fogo no pavio, o eu habita dentro da alma. Percebei-o através da honestidade e da meditação. Como a manteiga na nata, o eu está em tudo. O conhecimento do eu é obtido através da meditação. O eu é Brahman. Através de Brahman, toda a ignorância é destruída. Para perceber Deus, controlai em primeiro lugar os sentidos exteriores e utilizai a mente. Meditai então sobre a luz no coração do fogo, meditai, melhor dizendo, sobre a consciência pura como sendo diferente da consciência comum do intelecto. Assim o eu, a realidade interior, poderá ser visto além da aparência física. Controlai vossa mente de forma que a realidade final, o Senhor autoluminoso, possa ser revelada. Lutai com veemência pela eterna bem-aventurança. Com a ajuda da mente e do intelecto, impedi que os sentidos se apeguem aos objetos do prazer. Eles então serão purificados pela luz da realidade interior, e essa luz será revelada. Os sábios controlam suas mentes e unem seus corações com o Senhor infinito, onisciente, que tudo permeia. Somente almas capazes de discernimento praticam as disciplinas espirituais. Grande é a glória do ser autoluminoso, a realidade interior. Escutai, todos vós, crianças da bem-aventurança imortal, e também vós, deuses que habitais nos céus, segui apenas os passos dos iluminados, e através de contínua meditação, incorporai tanto a mente como o intelecto ao Brahman eterno. O Senhor glorioso vos será revelado. Controlai a força vital, acendei o eu interior pela prática da meditação, embriagai-vos com o vinho do amor divino. Desse modo atingireis a perfeição. Sede devotados ao Brahman eterno. Uni a luz no vosso interior com a luz de Brahman. Dessa forma, a fonte de ignorância será destruída, e vos erguereis acima do karma. Sentai-vos eretos, mantendo o peito, o pescoço e a cabeça erguidos. Voltai os sentidos e a mente para o interior, na direção do lótus do coração. Meditai sobre Brahman com o auxílio da sílaba Om. Interceptai as temíveis correntes do oceano da prolixidade com a jangada de Brahman, a sagrada sílaba Om. Mantende os sentidos sob controle com intenso esforço. Controlando a respiração, regulai as atividades vitais. Do mesmo modo como um cocheiro contém seus cavalos rebeldes, assim um aspirante perseverante contém sua mente. Retirai-vos para um lugar solitário, como uma gruta na montanha ou qualquer local sagrado. O lugar deve ser protegido do vento e da chuva, e deve possuir um chão suave e limpo, livre de pedras e da poeira. Não deve ser úmido, e deve estar livre de ruídos perturbadores.
deve ser agradável à vista e tranquilizador para a mente. Sentados ali, praticai a meditação e outros exercícios espirituais. Ao praticardes a meditação, podereis ter visões de formas que lembram a neve, o cristal, o vento, a fumaça, o fogo, o relâmpago, vagalumes, o sol, a lua. Esses são indícios de que estais em vosso caminho para a revelação de Brahman. Ao vos absorverdes na meditação, percebereis que o eu é separado do corpo, e por essa razão não será afetado pela doença, pela velhice ou pela morte. Os primeiros sinais de progresso no caminho da yoga são a saúde, uma sensação de leveza física, uma tez límpida, uma voz bela, um odor agradável na pessoa e a libertação dos desejos. Como uma peça de metal manchada reluz intensamente quando polida, assim o habitante do corpo, ao perceber a verdade do eu, é libertado da dor e obtém a bem-aventurança. O yogin experimenta diretamente a verdade de Brahman ao perceber a luz do eu dentro de si. Ele é libertado de todas as impurezas ele, o puro, o que nunca nasceu, o luminoso. Ele é o Deus único, que está presente no norte, no leste, no sul e no oeste. Ele é o Criador. Ele penetra em todos os úteros. Somente Ele nasce agora como todos os seres, e somente Ele nascerá como todos os seres no futuro. Ele está no interior de todas as pessoas, como o eu interior, olhando para todas as direções. Adoremos o Senhor, o luminoso, que está no fogo, que está na água, que está nas plantas e nas árvores, que permeia todo o universo. A existência única absoluta, impessoal, junto com sua inescrutável Maya, aparece como o Senhor divino, o Deus pessoal, contemplado com inúmeras glórias. Com seu poder divino, ele mantém o domínio sobre todos os mundos. Nos períodos de criação e dissolução do universo, só ele existe. Aqueles que o percebem tornam-se imortais. O Senhor é um sem segundo. Com seu poder divino, ele reina sobre todos os mundos. Ele habita o interior do homem e o interior de todos os outros seres. Ele projeta o universo, sustenta-o e recolhe-o dentro de si. Seus olhos estão em todos os lugares. Sua face, seus braços, seus pés estão em todos os lugares. Ele criou a partir de si próprio os céus e a terra, e com seus braços e suas asas os mantém unidos. Ele é a origem e o apoio dos deuses. Ele é o Senhor de tudo. Ele espalha bem-aventurança e sabedoria sobre aqueles que são dedicados a Ele. Ele destrói seus pecados e suas dores. Ele pune os que infringem as suas leis. Ele tudo vê e tudo sabe. Possa Ele contemplar-nos com bons pensamentos. Ó Senhor, revelastes vossa sagrada sílaba Om, que é una convosco. Em vossas mãos existe uma arma com a qual a ignorância é destruída. Ó protetor de vossos devotos, não oculteis vossa benigna pessoa. Sois o supremo Brahman, sois infinito. Assumistes as formas de todas as criaturas, permanecendo oculto dentro delas. Vós permeais tudo. Vós sois o único Deus do universo. Aqueles que vos percebem tornam-se imortais, disse o grande vidente Swetasvatara. Conhecia, além de toda a escuridão, aquela grande pessoa de fulgor dourado. Somente através do conhecimento dele se pode conquistar a morte. Não existe qualquer outra forma de escapar da roda do nascimento, da morte e do renascimento. Não existe nada superior a ele, nada diferente dele, nada mais sutil ou superior a ele. Sozinho, ele permanece, imutável, autoluminoso. Ele, o grande, preenche este universo. Embora preencha o universo, ele o transcende. Ele não é tocado por suas misérias. Ele não tem forma. Aqueles que o conhecem tornam-se imortais. Outros permanecem nas profundezas da miséria. O Senhor Deus, que tudo permeia e é onipresente, habita o coração de todos os seres. Cheio de graça, Ele, ao final, dá a liberação a todas as criaturas voltando suas faces na direção dele. Ele é o eu mais profundo. Ele é o grande Senhor. É Ele que revela a pureza dentro do coração, mediante a qual Ele, que é puro ser,
pode ser alcançado. Ele é o governante. Ele é a grande luz que brilha para sempre. Esse grande ser, assumindo uma forma do tamanho de um polegar, habita para sempre os corações de todas as criaturas como seu eu mais profundo. Ele pode ser conhecido diretamente pelo coração purificado através do discernimento espiritual. Ao conhecê-lo, os homens tornam-se imortais. Esse grande ser possui 1000 cabeças, 1000 olhos e 1000 pés. Ele envolve o universo. Embora transcendente, deve-se meditar sobre ele como residindo no lótus do coração, no centro do corpo, 10 dedos acima do umbigo. Somente ele é tudo isso o que já foi e o que será. Ele se tornou este universo. Contudo, permanece para sempre imutável, e é o Senhor da imortalidade. Suas mãos e pés estão em todos os lugares. Seus olhos, cabeças e bocas estão em todos os lugares. Seus ouvidos estão em todos os lugares. Ele permeia tudo no universo. Sem possuir órgãos de sentidos, mas refletindo as atividades dos sentidos, ele é o Senhor e governante de tudo. Ele é o amigo e o refúgio de todos. Ele reside no corpo, a cidade de 9 portões. Ele se distrai no mundo exterior de inúmeras formas. Ele é o mestre, o governante de todo o mundo, do animado e do inanimado. Ele se move rapidamente, embora não tenha pés. Ele segura tudo, embora não tenha mãos. Ele vê tudo, embora não tenha olhos. Ele ouve tudo, embora não tenha ouvidos. Ele conhece tudo, mas ninguém o conhece. Ele é chamado o Supremo, o Grande. Mais sutil do que o mais sutil, maior do que o maior, o eu está oculto no coração de todas as criaturas. Através da sua graça, o homem abandona os seus desejos, transcende a dor e o percebe como o Brahman Supremo.